Oi pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo primeiro pra gente se ver, né? Faz tempo que a gente não se fala, mas também pra gente reforçar um pouco sobre essa matéria que eu considero muito importante, principalmente nesse momento. E eu achei que esse texto deixa um pouco a desejar sobre o que a gente precisa falar. E aí, essa aula referente à atividade 4 da apostila Trilhas 2, que é a expansão da produção de soja. E antes da gente começar, é importante a gente pensar o porquê da soja e o que é a soja, né? Então a gente conhece a soja porque a gente come em casa, na escola, mas a gente sabe que a gente come muito pouco, né? Que não é uma coisa que a gente consome como os outros alimentos. Isso tem a ver também com a questão de ela não ser tão saudável quanto parece. Apesar de ser usada para substituir a carne muitas vezes, o que é uma coisa muito boa, né? Porque a gente sabe que o consumo exagerado de carne faz mal, mas também é usado para a produção de soja algumas coisas, alguns agrotóxicos e algumas coisas para produzir muito que não são muito boas para a saúde. Então, seu consumo também é um pouco questionável se comer exageradamente. Claro que se deve comer, mas não muito. Mas, quando a gente vai comparar a produção de soja, o tanto que se produz soja no Brasil porque a gente come, a gente acha estranho. A gente fala, pô, mas produz tanta soja, a gente come tão pouco, quem come tanta soja, né? E essa é a questão. Para que serve a soja, na verdade? Boa parte, a maior parte da produção de soja do Brasil, ela é utilizada para fazer ração, principalmente de gado no mundo todo. Então, ela é vendida para outros países para servir de produção base de alguns alimentos, não a soja pura, mas para usar para fazer alguns tipos de alimentos industriais e para ração de animais. Então, por isso ela é tão produzida no Brasil e tão exportada para fora. Então, se usa aqui para alimentar animais e fora do Brasil também. Então, a gente já consegue entender que tem uma questão aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes da gente falar, a gente tem que. O texto aqui traz para vocês, que vocês estão acompanhando, que é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, que gera emprego e renda pelo país. Ele gera renda, mas se a gente for pensar que a produção de soja ela é feita não para alimentar as pessoas, e sim para exportar em grande escala, então ela é produzida por grandes fazendas. Então essa renda que gera, ela não é gerada para o pequeno produtor que tem uma plantaçãozinha ali, porque uma plantaçãozinha de soja pouco muda. Ela só é gerada para o grande fazendeiro que produz muita soja. Então, essa gera renda, ela gera, mas é mais concentrada na mão dos grandes fazendeiros. Ele é o segundo local, o segundo país que mais produz soja no mundo. E ele fala aqui que é difícil pensar o Brasil sem o cultivo de soja, que essa revolução socioeconômica e tecnológica que ela produziu nas últimas décadas se compara aos períodos da cana-de-açúcar. Por que ele fala isso? Porque ela precisou, através da soja, para produzir muita soja, precisou ter uma revolução que a gente chama no campo tecnológico, que é o uso de máquinas para a produção de soja no Brasil. E aí, com o aumento dos preços no mercado internacional, os produtores começaram a se interessar pela soja brasileira. E aí, foi criada a Embrapa, o Instituto, na verdade, já tinha a Embrapa, né? Uma das unidades delas que se criou foi um centro de pesquisa soja, que ela desenvolveu tecnologia específica para a nossa realidade, produzindo sucesso no plantio. Então, o que você fez? Você cria tecnologias de irrigação, de plantio, de adubamento, adubação, não sei como fala essa palavra, mas acho que é adubamento, para produzir a soja dentro do clima que a gente tinha. Então a gente adequa a produção para o clima que a gente tem e produz a soja. E aí, gente, ela foi abrindo fronteiras no Brasil. Então, ó, do sul até os estados do centro-oeste, no Triângulo Mineiro e no sertão noroeste de Minas Gerais. Então, aqui eu coloquei até um mapinha para vocês. Ela começa no sul, aí ela vai expandindo aqui no centro-oeste, depois para Minas, aí ela vai subir para Bahia, né, como tá falando aqui no texto. E nos anos 90 já estava no Maranhão, no Piauí. Então, o que que ela faz, gente? Ela começa aqui, passa pelo centro-oeste, pega Minas Gerais, vai para Bahia, e aí ela começa a se expandir aqui, ó, no norte, na região mais ao norte do Nordeste e passando para a região norte do país. E aí a gente vai entrar num problema que a gente sabe, escuta falar muito, que é o desmatamento. Como eu falei para vocês, para produzir soja no Brasil, a gente usa muito espaço, não são pequenos produtores, pequenas fazendas que produzem soja, são os grandes.
O que tem acontecido para a produção de soja, assim como acontece para a produção de gado? Desmatamento. Então a gente está tendo um desmatamento gigantesco no Amazonas, né, na região do Amazonas, na região amazônica no geral, na região norte. Hoje no Pantanal também, justamente para expandir essa produção de soja. Então se desmata o local para plantar soja. E aí a gente fala, mas o que a gente pode fazer? A gente deveria proibir esse grande cultivo ou um cultivo que desmate para plantar. A gente pode usar as tecnologias que a gente tem para não desmatar e plantar em lugares que não desmatem. E aí é um problema gigante que a gente tem, porque a gente está então produzindo soja a larga escala para exportar, para alimentar o animal aqui fora do Brasil, que também desmata o meio ambiente, para algumas pessoas ganharem dinheiro e devastando o nosso país. Então a gente precisa de uma política pública que previna ou que não deixe que a soja desmate mais o Brasil para poucos lucrarem com a venda dela. E além disso, com essa questão da preservação do meio ambiente, a gente pensa em outra coisa. Se a gente está usando boa parte das nossas terras para produzir soja e para produzir gado que vai vender para fora e alguns só lucrarem, quem está produzindo alimento? Então, a gente está vendo hoje em dia a produção, por exemplo, do arroz, que a gente está vendo que o arroz está com esse preço gigante no mercado. Isso está acontecendo justamente porque a gente está usando nossas terras, as pessoas que estão usando nossas terras, né, os grandes fazendeiros devastando nossas terras para produzir uma coisa que não alimenta a população. Enquanto os pequenos produtores, que são as pessoas que têm os sítios menores, as fazendas menores, eles produzem alimento. E eles não têm terra para fazer isso. Então a gente deveria pensar uma política que os pequenos produtores produzem, ganham terra, né? Tenham terra para produzir alimento e a gente rever essa produção de soja, que é importante, gera lucro, mas que além de desmatar, tem pegado todo o território nacional, boa parte do território nacional. Então, mais uma vez, repetindo, a gente usa a soja, a gente vende a soja para alimentar animal, para o mercado externo e a nossa população fica sem alimento. Então, é legal a gente repensar nessa produção. Vai ter uma questão aqui que fala, ó, os principais produtos agrícolas do Brasil: cana-de-açúcar, soja, milho. A cana ela é utilizada para fazer açúcar e produzir álcool, mas a gente não come quase. A gente come pouco açúcar, né? Comparado, deveria principalmente comer menos açúcar. Aí quando você vê aqui o milho, mandioca, laranja, arroz, a gente está produzindo muito pouco. Por quê? Nossos espaços estão sendo utilizados para plantar cana, soja, gado, para exportar, para produzir coisas e produzindo pouco alimento. Então a gente precisa rever essa política e fazer políticas para o pequeno produtor, para financiar, ajudar o pequeno produtor, dar terra ao pequeno produtor, para que ele possa produzir alimento. Senão a gente vai ser um país que exporta, com que poucos lucram com a exportação de coisas agrícolas, como cana e soja, e a gente paga absurdo no nosso alimento, que a gente deveria ganhar, ter muito, já que a gente tem bastante espaço para isso. Então a reflexão é essa. É importante a gente pensar na nossa produção agrícola, de soja, vender, ganhar com isso, mas é importante a gente pensar em dois fatores principalmente. O meio ambiente, né, que está sendo devastado para a plantação da soja, e os outros alimentos que são produzidos só pelos pequenos produtores. Enquanto os grandes fazendeiros estão pensando em lucrar com a produção, quem produz o alimento de fato da nossa mesa são os pequenos e médios produtores. Ok? Então, leiam, vejam esse vídeo, respondam as questões e qualquer dúvida é só me procurar. Boa semana, até a semana que vem.